Muito bem, então hoje à noite estamos começando o estudo sobre eclesiologia, ou seja, o estudo da igreja, que eu vejo que quando a pessoa fala estudo da igreja, o leigo vai pensar, coisa fácil, eu sei o que é a igreja, aquele lugar onde você vai frequentar uns cultos, aprender a palavra de Deus e, você tenta ser melhor, uma ideia dessa, onde você conhece Jesus, essas coisas. Mas essa ideia é muito, influenciada pela nossa experiência e não pela Bíblia. Por exemplo, quem que está aqui hoje à noite, eu posso falar para você, olha, vem para cá, Gregório, Valério, Celina, sei lá, você vem para cá e mostra para nós, pela Bíblia, o que é a igreja, qual é o propósito da igreja, o que é que a igreja deve estar fazendo, qual é a função da igreja, mostra para nós pela Bíblia, o que a Bíblia fala. E muitas pessoas vão passar vergonha, vão sofrer, vão falar, olha, eu não sei onde dá na Bíblia, mas eu sei que isso, aqui, aquilo, e isso é complicado. Além disso, para complicar a situação, a Bíblia não explica tudo de uma forma detalhada e explícita, e além disso, há muitos debates sobre a igreja, a função da igreja, da natureza da igreja, as ordenanças da igreja, a obra da igreja, como fazer igreja, é a nova expressão hoje em dia, que quer dizer como que ter, ou você deve ter o culto na igreja. E com todas essas coisas, eu venho para cá e eu me sinto muito, muito pequeno, não conseguindo ensinar bem o que é a igreja, mas eu estou dando para vocês essa introdução, sabendo que eu conheço até um certo ponto os meus limites, mas o estudo da igreja é importantíssimo, é essencial para você realmente servir a Deus da forma bíblica. Você tem que entender o que é a igreja, como é que ela funciona. Então nós vamos lidar com isso. E eu gosto de ver coisas de uma forma histórica. Nós vamos começar assim, então, hoje à noite. Então, vocês podem abrir suas Bíblias no livro de Mateus, por favor, Mateus 16. E aqui Jesus apresenta a igreja para nós, a ideia, o conceito, etc. Nós vamos analisar muito a palavra igreja. E agora, nesse momento, eu gostaria de dar para vocês os 3 parágrafos de introdução na página 8 da apostila. Então, diz eclesiologia, introdução, tá bom? Então vou ler, vou explicar algumas coisas. Se você quiser falar algo, tudo bem, podemos conversar, eu quero ajudar. Eu não sou contra bate-papo. E se você tiver algo para falar, fala muito alto, fala bem claro para eu poder te ouvir, também para ajudar a gravação, se alguém quiser ouvir o que você está falando no vídeo, tudo bem? Então, vamos ver esse parágrafo, o primeiro parágrafo de introdução. A igreja é um corpo composto de judeus e gentios redimidos pelo sangue de Jesus. É um dos mistérios do Velho Testamento. Isso quer dizer que não existia uma profecia explícita. Havia somente elementos vedados da igreja nos escritos dos profetas. A ideia da igreja era difícil aos judeus aceitarem, porque quanto a eles, os gentios eram pecaminosos, imundos e condenados por Deus. Quanto a Deus, porém, os judeus também se corromperam e eram igualmente condenados. A igreja foi estabelecida como uma nova representação do povo de Deus, baseada no sangue de Jesus, no Novo Testamento, e não na lei do Velho Testamento. Jesus é o fundador e o edificador da igreja, e Ele mesmo prometeu que a igreja prevalecerá. Uma das perguntas que vai surgir nesse estudo é:
quando é que a igreja começou a existir? E nos meus estudos eu descobri que esse é um grande debate entre muitas igrejas e entre muitas denominações. Nós somos batistas, entre os batistas. Eu estava lendo esses dias, eu vi um argumento apontando para um tempo, outro argumento para outra coisa. Na verdade, há até pelo menos 9 ou 11 pontos de vista diferentes nesse sentido, do início, do começo, da fundação da igreja, etc. E eu então quero mostrar para vocês no contexto histórico, pela Bíblia, o que aconteceu. Nós sabemos que a palavra igreja não foi usada pelos judeus do Velho Testamento. Eles tinham primeiro o tabernáculo, um lugar para adorar a Deus. Depois era uma tenda, uma barraca grande. Depois eles construíram um templo, que era algo permanente, muito bonito, o centro da cidade de Jerusalém, na verdade o centro de Israel, o povo de Israel. E o povo congregava nesse lugar, ia para esse lugar, mas com o que aconteceu no cativeiro babilônico, quando a Babilônia entrou em Israel, pegou eles, levou eles fora do país deles, vamos dizer, eles ficaram espalhados. Na verdade, começou com a Síria, depois a Babilônia. E depois aconteceu com Roma. Essas 3 vezes entrou esses grupos, Podemos incluir o Egito. Mas afinal de contas, deixe-me resumir, porque eu estou falando muito sobre outras coisas que eu não queria nem mencionar. Os judeus, não morando sempre em Israel, mas espalhados em vários países, construíram lugares chamados sinagogas. Essas sinagogas eram lugares para o povo judaico, que era o povo de Deus na época, adorar a Deus. Alguém pode me dizer, existem sinagogas hoje, sim ou não? Sim, existem. Eu acho que aqui em Ouro Preto não tem, Mas um lugar para ler as Escrituras. Quando você for para, por exemplo, Lucas 4, no Novo Testamento, você vê Jesus, ele vai para a frente, vamos dizer o palco, não sei se tinha palco, mas na frente, ele pegou o rolo, livro de Isaías, ele começou a ler. A passagem diz ali que ele tinha feito isso como era o costume dele. Então, quando você vê ele lendo a Bíblia ali, em Lucas 4, ele foi criado lendo a Bíblia dessa forma, na sinagoga. Então, Israel já tinha um sistema de congregar-se, ler a Bíblia e ouvir uma palavra de um irmão. O líder era um homem. Tinha certos professores ou doutores da lei chamados rabis, que ensinavam. E até hoje tem rabis. Alguns judeus, não acreditando em Jesus, falam que um rabi aqui ou ali é o Messias. E eu acho interessante, muito interessante isso, para entender o povo judaico hoje, a mente do povo judaico. Mas existiam essas coisas. As sinagogas eram para judeus. E eu estava conversando com alguém esses dias e há uma questão, uma confusão sobre a palavra judeu. Ser judeu não é ser necessariamente religioso. Ser judeu é como você é brasileiro ou eu sou americano. Tem a ver com sangue, não com religião. Eu não vou fazer isso porque eu creio em Jesus, eu sou nascido de novo, mas se eu quisesse, eu poderia me converter para o judaísmo, sendo prosélito, e eu vou ser prosélito para a fé judaica, mas eu não sou judeu, vamos dizer. Eu não posso me fazer judeu, não sou isso. Então, a religião deles
era para os judeus. Eles tinham essa religião porque era da nação, do sangue deles. E tinham gentios, pessoas que não eram judeus, falavam: eu quero ser prosélito, eu quero me converter para a religião deles, eu creio em Jeová. E você vê certas passagens mostrando que gentios passavam por um processo para poderem entrar e fazer isso. Eles não tinham acesso a tudo, no templo, etc. Mas eles entravam nessa religião. Mas para eles, o povo de Deus era os judeus, a nação era Israel, a nação de Deus, deixe-me falar. Tudo era judaico, era israelense, vamos dizer, tudo assim. Quando a igreja surgiu, os missionários, apóstolos, pregavam: Jesus, ou Deus, quer operar por meio dos judeus e por meio dos gentios, todo mundo no mesmo lugar, na mesma congregação. Tipo, homens de Deus entre judeus e gentios, líderes cheios do Espírito de Deus entre judeus e gentios. E muitos judeus pensavam: isto é louco, gentios. Eles não têm a lei, não entendem a lei, não têm os costumes da lei, não estão obedecendo à lei, não têm o sangue de Abraão, não têm profetas, não têm nada. E agora, simplesmente por querer colocar fé em Jesus, receber Jesus, eles vão poder fazer tudo e Deus vai abençoar e blá 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 blá. Eles ficaram loucos. Inclusive, você pode ler em Atos 15 como os judeus eles ficaram assim: isso não pode ser, eles vão ter que fazer um monte de coisa, eles vão ter que passar pela circuncisão e guardar a lei de Moisés, etc. E causou um grande problema. Nós que estudamos a Bíblia hoje, nós que somos crentes em Jesus e tudo, nós percebemos que Jesus tinha, os profetas velho-testamentários tinham falado várias vezes que ele queria alcançar os gentios, ele queria alcançar os outros povos. E você encontra isso em passagens aqui ou ali. Inclusive, há uma oração feita pelo rei Salomão, que era o rei mais rico e mais sábio de Israel. E nessa oração ele está dedicando o templo, esse novo edifício maravilhoso para adorar a Deus. Ele fala sobre gentios e como ele queria que os gentios no templo adorando a Deus pudessem adorar a Deus e ser abençoados com ele. Mas isso foi algo que os judeus, afinal de contas, rejeitaram. Não queria isso. E Jesus começa a mostrar essa ideia de uma nova congregação, uma nova representação do povo de Deus, que nós chamamos hoje a igreja. E hoje, a parte principal da igreja não é feita de judeus, mas de gentios. Veja comigo aqui, Jesus introduz a ideia aqui em Mateus 16. E nós estamos aqui em versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, e interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, um dos profetas. Então, lembra, Jesus está conversando com judeus. Judeus que tinham um entendimento mais ou menos do Velho Testamento. E ele fala para eles: olha, vocês são meus discípulos, eu quero saber quem sou eu aos outros judeus. Eles falam: olha, algumas pessoas veem você, pensam: esse homem, ele tem que ser João Batista, prega com fogo, prega forte, tem que ser João Batista, reencarnado, eu não sei.
Outros, Elias, lembra, Elias era um profeta de fogo, profeta de milagres. E pessoas falavam, esse tem que ser Elias. E tinha uma profecia no Velho Testamento, no último livro, nos últimos versículos, sobre Elias, voltando, que na verdade era para ser João Batista, não reencarnado, mas simplesmente do mesmo espírito, mesma ideia. Outros falavam Jeremias. Jeremias era um profeta interessante, ele sofria muito, ele chorava muito. Ele é o homem que escreveu o livro de Lamentações. Então pessoas vendo Jesus pensavam, esse homem, veja as lágrimas dele. Ele tem que ser Jeremias. E outras pessoas falam, não sei quem é, mas ele é um dos profetas. Então as pessoas ficavam olhando para o Velho Testamento, pensando, esse Jesus, ele tem que ser um desses profetas. Versículo 15, disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Agora vamos não pensar sobre as multidões. Eu quero saber o que vocês acham de mim. E Simão Pedro, versículo 16, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão é incrível, porque é muito mais do que os outros estavam falando. Ser um profeta é uma coisa, ser Cristo é outro nível. Porque a palavra Cristo quer dizer o ungido, aquele que o Espírito Santo marcou, selou, autenticou, dizendo, essa é a pessoa que eu escolhi para uma obra específica. E ele inclui aqui qual ungido? Porque ele diz aqui o Filho do Deus vivo. Eles não podiam falar isso sobre Jeremias, ou Elias, ou João Batista. Mas sobre Jesus, Pedro especificamente diz aqui, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então uma grande confissão. Jesus respondendo, disse-lhe, versículo 17, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus mostra para ele um milagre tem acontecido no seu coração, Pedro. Sabe, a palavra Pedro quer dizer pedrinha, um pedaço de uma pedra. E ele fala Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas é filho de Jonas. Bar-Jonas. Então ele disse para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele falou, e você é filho de Jonas. Quem é Jonas? Eu não sei quem é Jonas. Mas ele está distinguindo, você é simplesmente filho de um homem. E você me chamou filho do Deus vivo. Você é uma pedrinha chamado Pedro. Você sabe disso, você compreende isso, porque isso foi revelado para você, essa pedrinha. Ele diz aqui, porque tu não revelou a carne e o sangue, nem o homem mostrou isso para você, mas meu Pai que está nos céus. E com essa confissão que veio de uma revelação, nós entendemos, Pedro decidiu acreditar nisso. Então houve uma decisão por parte de Pedro. Versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, que quer dizer essa pedrinha. E sobre esta pedra, e essa palavra pedra aqui é uma rocha, uma coisa grande. Qual pedra ele está falando? Ele está falando sobre essa confissão aqui em versículo 16, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus mesmo é a rocha. Sobre esta pedra edificarei a minha, e agora ele
apresenta a palavra, igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós podemos continuar e ter mais para falar sobre Pedro e as chaves do reino que Deus lhe deu, e futuramente podemos ver isso, mas aqui Jesus apresenta essa ideia: eu vou fazer algo em cima dessa confissão. É a minha igreja, e a palavra igreja quer dizer uma congregação chamada para fora, um novo grupo de pessoas. Como temos aqui na apostila, uma nova representação do povo de Deus. Era Israel, era essa nação, mas agora um novo grupo Deus está escolhendo. Continuando aqui na apostila, a igreja tem 2000 anos de existência. E vou parar aqui só rapidinho, porque Jesus disse aqui em versículo 18, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só para vocês terem uma ideia do que o que está chamando a minha atenção. Imagina, eu converso com, vamos dizer, Gregório aqui, eu falo: Gregório, hoje você e eu, nós vamos fazer algo e ninguém vai poder parar ou apagar essa coisa. Eu não sei, uma nova obra, uma nova coisa, sei lá. Eu posso ter uma conversa com o Gregório e amanhã já morre. Jesus falou isso para alguns pescadores de peixes, outros assim, bem simples. Falou: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E hoje você vê que há 2 bilhões de pessoas no planeta hoje que usam o nome de Jesus. Há igrejas após igrejas em vários locais, há hospitais e outras, vamos dizer, caridades em nome de Jesus. Isso não quer dizer que todo mundo é salvo, mas é incrível ver como Jesus profetizou isso, e hoje nós vemos como realmente aconteceu, e fica crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo. 2000 anos. Nem as nações como Roma, ou o Egito, ou Babilônia, ou a Síria, com grandes reis, conseguiram continuar dessa forma até hoje. Mas a igreja existe até hoje, com vários pastorzinhos em todos os lugares, e ainda continua multiplicando e multiplicando. A igreja tem 2000 anos de existência, mas não é a obra final de Deus nessa terra. A igreja sumirá quando Jesus voltar a arrebatá-la, para que ele possa retornar a operar diretamente entre os judeus, de acordo com outras profecias mais explícitas que falam de um reino maravilhoso que tem Jesus como rei. Quando acontecer isso, os santos da igreja que foram arrebatados voltarão com Jesus para reinar com ele. Então nós sabemos, a igreja existe, é muito forte, ela não vai morrer, Jesus vai levar. Essa ideia profética no Novo Testamento. Hoje a igreja é o foco de Deus. Ele usa a igreja para alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho e para edificar os salvos. O ministério e as ordenanças da igreja têm como alvo deles a glorificação de Jesus como único e suficiente Salvador do mundo a todos os que creem nele. Deus autentica e abençoa a igreja com a presença e o poder do Espírito Santo na obra da igreja. Os judeus, de acordo com os planos de Deus, têm ciúmes da igreja, e esses ciúmes são um meio para o povo de Israel ser salvo. Vamos ver isso aqui rapidinho, Romanos 11, por favor. Então, nós não acreditamos, e a Bíblia não ensina, que a igreja está em lugar de Israel. Nós não pregamos que Israel já era.
e não volto a mais. Porque se isso é a verdade, também precisamos dizer que Deus não vai cumprir as promessas dele para Israel, especificamente para Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi e Jeremias. Mas ele fez promessas dizendo: eu vou fazer algo com o teu povo. Vocês vão ter até um rei que será o filho de Davi, filho de Abraão. Veja aqui o que a Bíblia diz em Romanos 11, versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem, falando sobre os judeus? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar ao ciúmes. E pode marcar a palavra aqui, ciúmes. Por exemplo, há 2000 anos, Israel não tem templo. Não pode oferecer sacrifícios, os holocaustos no altar. Não tem profetas. Não tem novas escrituras. Não é o foco da obra de Deus. O que é o foco para eles? Ir para aquele muro em Jerusalém e chorar, lamentar que ainda não tem o templo. A Bíblia disse para eles várias vezes: se vocês continuarem em desobediência, eu vou derrubar tudo. E quando eles rejeitaram Jesus, Deus permitiu Roma entrar e derrubar tudo. E até hoje Israel rejeita Jesus, nem quer usar o nome dele. E até hoje Israel sofre. Inclusive vem momentos como aconteceu em 1941, a Segunda Guerra Mundial, em que um alemão decidiu, Adolf Hitler, atacar judeu por judeu por judeu. E cada vez que eu volto a escutar as histórias, e é incrível, e existem certas histórias que dizem que ele pegou ideias de certos muçulmanos para atacar os judeus, dizendo que os judeus são o câncer dessa terra. Mas Deus não permitiu Adolf Hitler eliminar os judeus. Ele matou milhões, mas não conseguiu eliminar porque Deus tem certas promessas. E Ele está usando a igreja para gerar esses ciúmes. E Israel não gosta de ver como a igreja está tão bem. E Israel, não muito. Israel é uma nação, até um certo ponto, muito abençoada. Você pode ir para a terra de Israel, mas eles só conseguiram essa terra em 1948. Isso é de acordo com as profecias também. Então diz aqui, para os incitar ao ciúmes. A passagem continua aqui, versículo 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então ele fala sobre um novo evento que vai acontecer, versículo 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúmes os da minha carne e, marca as palavras, salvar alguns deles. O capítulo inteiro é importante, mas agora é um resumo só, porque queremos simplesmente entender. Deus não rejeitou Israel, a Bíblia não ensina que Ele rejeitou Israel. Ele está usando a igreja para incitar ciúmes em Israel, com a ideia de querer ver a salvação, pelo menos de alguns, né? E nós entendemos que vai acontecer um avivamento, especificamente durante a tribulação, nos dias do anticristo. Vai surgir um grupo grande de judeus que vão se tornar evangelistas. Eu já penso, né? Às vezes, missionários da igreja vão para os judeus. E às vezes eles fazem o seguinte, eles abrem a sua Bíblia para Isaías, que é um livro maravilhoso para o judeu, é um livro deles, no Velho Testamento, o livro deles.
e vão para o capítulo 53, que é o único capítulo que até hoje os judeus não vão ler na sinagoga, porque é tão explícita na revelação de Jesus Cristo. E esses missionários vão nas ruas e falam para um judeu: você crê em Jeová e tudo? Sim, creio. Você crê que você é povo de Deus, etc? Sim. Posso ler para você uma passagem da Bíblia? Né? Não vão falar do Velho Testamento, porque para eles não é velho, é único. Então, o missionário crente em Jesus, ele começa a ler Isaías 53, e o povo fala: eu nunca ouvi isso. Nunca. Às vezes nem fala que a Bíblia dele, só fala: posso ler algo para você? E lê, e o missionário pergunta: de quem está falando esse escritor? E a pessoa fala: com certeza está falando sobre aquele homem, né? Ou até, se quiser falar, aquele Jesus. E o missionário fala: eu estou lendo sua Bíblia, eu estou lendo Isaías 53. Peraí, eu vou ter que conversar com os meus rabis para verificar isso, né? E causa uma confusão. E eu acredito que Deus está ainda operando, e nós temos uns amigos que são missionários em Israel. É muito interessante. E Deus é incrível. Por exemplo, eles ainda celebram a Páscoa. Se você quiser ver algo incrível, estuda. Eu não estou falando sobre a Páscoa cristã, que é a celebração do nascimento de Jesus. Eu estou falando sobre a Páscoa original, quando Israel saiu do Egito. Todos os rituais que eles fazem mostram de uma forma muitíssimo clara Jesus Cristo. É incrível, eles nem percebem. Eu nem sei quem inventou essas coisas, mas é como se o Espírito de Deus decidisse colocar Jesus em todas as coisas da Páscoa deles. Eu acredito, não sei como, mas Deus vai fazer algo de uma forma ou outra, e os judeus vão acordar, vão reconhecer que o Messias que eles crucificaram é esse Jesus. Mas parece que vai acontecer somente durante a tribulação. Hoje em dia é só aqui ou ali um judeu vai receber Jesus. Vocês podem achar vídeos no YouTube, no Facebook, de judeus que são chamados judeus messiânicos, que reconhecem, mas não, Jesus é o Messias. E os testemunhos deles são maravilhosos. É tão bom ver um judeu reconhecer que Jesus cumpriu as profecias. Bom, vou terminar essa primeira aula bem aqui.